Foi. Pronto, minha querida. Relaxa. Relaxa que isso aqui depois eu edito, não vai aparecer nem o que eu tô falando agora aqui. Fica tranquila. Seja você e conte a sua história, tá bom? Ok. Fala, pessoal do canal Drake pelo Mundo. Hoje é um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já fiz. E hoje é um vídeo de alerta para muitas pessoas que estão no Brasil e em outros países. Estou aqui com a Maria, estou usando um codinome, tá? Não posso revelar nem o rosto dela, nem o nome verdadeiro dela. É uma pessoa que já entrou em contato comigo há um certo tempo atrás, aonde eu dei ouvidos, mas na mesma semana aonde ela entrou em contato comigo, outras pessoas entraram em contato, mas eu não deixei de estender a mão para você, salvo me engano, certo? Então, gente, usando o codinome, muito obrigado por você se dispor a falar um pouco do que aconteceu com você no passado, né? Eu entrei nessa história e aquele bordão, o mundo é muito pequeno, o mundo dá voltas. E dá voltas realmente e aparentemente é pequeno, porque eu jamais imaginei trazer esse tipo de vídeo para o canal, mas eu tenho certeza que vai ser um vídeo onde a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas, da mesma forma que eu tentei te ajudar quando você entrou em contato comigo e não pude, né? Mas veio outras pessoas e conseguiram te ajudar e hoje eu sei que você está melhor do que ontem, certo? Certeza. Então, desde já eu quero te parabenizar por se dispor e por estar aqui perante a câmera, perante a mim, para falar do que aconteceu com você na Suíça. Esse é o lado obscuro que acontece com algumas pessoas que vão emigrar para outros países, como a Suíça. A gente vê por aí muitos vídeos, muitos canais mostrando a Suíça, mas só o lado bom da Suíça, só o lado das belezas ou do luxo, entendeu? Então a gente está trazendo para o canal algo muito importante que eu também jamais imaginei que acontece ou que aconteceria com pessoas, principalmente com brasileiros. Então, a partir do momento que eu entrei no YouTube, nessa plataforma, para fazer vídeo, para procurar histórias como a sua, eu acabei me deparando com uma Suíça totalmente diferente de tudo aquilo que muitas pessoas veem ou ouvem ou escutam sobre esse país. Então, quero saber de você, né? Como que aconteceu? Como foi o início da sua história de relação com esse país? Como é que você chegou aqui nesse país chamado Suíça? Bem, eu aqui agradeço a oportunidade que você está me dando, porque uma das coisas que eu botei na minha mente depois de todo o ocorrido é que se eu pudesse evitar que pessoas passassem pelo mesmo, eu faria de tudo para isso não acontecer. E é por isso que eu aceitei, né? Como você falou, não deu voltas e a gente acabou se conectando. E eu quero falar o que eu passei para que outras pessoas fiquem alertas, né? E não passem por nada parecido, porque foi muito horrível, foi péssimo tudo que eu passei. E se hoje eu estou aqui podendo contar minha história, porque teve pessoas que me ajudaram, estenderam a mão no momento que eu mais precisei. No início, eu vim para cá através de um contato de onde eu morava no Brasil. Eram pessoas lá da minha própria região. Sim. Que fizeram contato me dando uma proposta para eu vir para cá, para a Suíça, passar um ano aqui, onde eu teria um lugar para ficar, uma residência, ia ter moradia, no caso, a alimentação. Eles iam pagar um valor, né? Eles até deixaram claro que não seria um valor tão alto, mas em compensação eles iam me dar moradia, alimentação, iam me dar um certo estilo de vida, né? Que na minha realidade no Brasil não seria possível viver. E também que ia me favorecer um curso, né, um curso de francês. Então, quando eu analisei tudo que foi me proposto, eu pensei que seria um ganho eu vir para cá. Sim. Abandonar o que eu já tinha no Brasil, né, uma certa estabilidade, não é que eu fosse rica, mas assim, profissionalmente eu tinha minha estabilidade profissional
E eu falei, não, vou, porque parece, né, a Suíça, né, mesmo que eu não conhecesse tanto do país, mas você, quando ouve Suíça, você pensa em riqueza, né? Pensa, e falar em Europa, em geral, você pensa num estilo de vida, né, com mais qualidade do que na região lá do Brasil, onde eu morava. Então eu vim, né, e era uma pessoa brasileira, né, não eram europeus que fizeram esse contato comigo. E eu vim aí, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, tudo que tinha sido combinado comigo não foi ocorrido. Né? E a cada dia que a situação piorava, piorava, até eu realmente, de fato, entender que, na verdade, eu vim para trabalhar num... Trabalhar não, ser escravizada, né? Escravo moderno. Uma escrava moderna, exatamente. Gente, o escravo moderno hoje em dia ele existe e ele tá muito enraizado em muitos países como a Suíça. O escravo moderno hoje é tudo aquilo que a Maria falou. A pessoa entra em contato, te faz uma proposta, uma alusão de que você pode morar, mas ao mesmo tempo que você tá ganhando ali aquela moradia, você ali tá trabalhando 7 por 7. Você morava dentro da casa dessa pessoa? Eu morava dentro da casa, e inclusive uma das coisas que ela tinha me prometido é que eu teria o meu quarto, minha privacidade. Então, eu não posso dizer que eu não tinha o meu lugar para meu dormitório, mas assim, não era um espaço totalmente meu. Sim. Era realmente um local ainda que era compartilhado pela família. Então, assim, para eu dizer para você, quando eu estava no meu momento lá, né, que eu teria meu momento de privacidade, nem sempre era respeitado. Certo. Então, acontece com bastante pessoas, temos certeza disso. Depois que a gente entrou em contato, eu fui pesquisar sobre o escravo moderno, eu percebi que isso acontece no mundo todo. E é muito importante esse vídeo para a gente alertar para não cair nesse golpe, porque é um golpe. Prometer para você um valor que não é o salário mínimo do país, eu posso te perguntar quanto te ofereceram? 800. 800 francos suíços ofereceram para ela, sendo que o salário mínimo aqui, o mínimo, você está ganhando acima dos 3 mil, quando você trabalha 100%. No caso dela é diferente. Iria trabalhar ilegalmente. Tá? Por mais que estivesse ali nos 3 meses, já era sabido que você ia passar dos 3 meses, porque te proporam um ano. Isso. Então, propor a ela hospedagem, 800 francos, fazer um curso de francês, né? Agregar ali, além do português, ter o francês. Então, prometeram várias coisas. Em viagens para conhecer outros países da Europa. Quem é que não quer viajar pela Europa? Sair do Brasil, vir para a Europa, ter alojamento grátis, digamos assim, e ainda conhecer outros países. É o sonho de muitos, até o meu. Há um certo tempo atrás, quando eu nem pensava em vir para a Europa, quando eu percebi que eu poderia viver na Europa, eu não tinha nem ideia das possibilidades que eu tinha em mão caso eu trabalhasse aqui e tivesse uma qualidade de vida e segurança como os nativos daqui têm. Mas não é a realidade de todo mundo. E a Maria está mostrando para a gente que tem pessoas que estão passando por situação iguais a que ela passou e não tem ninguém para ajudar, ou até mesmo, tenho certeza do que eu estou falando aqui, tem pessoas, tem família que faz uma lavagem cerebral nas pessoas, oferecendo o mínimo para a pessoa e fazendo uma alusão de que ganhar 800, que é quase 5 mil reais no Brasil, quase 5 mil reais no Brasil, que tá bom. Na realidade, quando a pessoa tem a chance de conhecer outras pessoas, ela começa a ver um mundo diferente, que é aquilo que foi proposto para ela, entendeu? É algo inviável para quem está na Suíça. Então, além disso, você tinha liberdade para ir e vir na casa dessa pessoa, poderia sair, fez o curso. Não fiz o curso. Depois que eu cheguei aqui, ainda passei uns 3 meses, né? E eu perguntava quando é que vai começar o curso. Ela, não, é porque aqui o período de estudos, né, de ano letivo é diferente do Brasil.
Realmente né? Na verdade tem uma diferença por conta das estações, né? O período de inverno e verão. Porém, depois de eu ficar perguntando tanto, ela foi me inscreveu, mas é um curso que é até dado por organizações assim sociais, né? Sim. Que de caridade eles dão. Não foi um curso realmente pago como ela tinha combinado comigo, que eu ia poder estudar todos os dias, né, para que eu realmente pudesse adquirir o conhecimento no idioma. Então, assim, era uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana, 2 horas de duração no máximo. E eu sempre chegava atrasada, porque ela sempre chegava num horário, assim, limite para que eu pudesse me organizar. E ainda que eu pegasse o transporte, chegasse até lá. Ou seja, eu não conseguia aprender, porque, assim, eu era uma vez por semana, no máximo 2 horas lá de aula, e os outros dias eu não tinha tempo para estudar. Sim. Então eu não tinha como adquirir o conhecimento sem ter tempo de estudo. Como que era dentro da casa dessa pessoa? Como que era o tratamento dessa família com você? Então, desde o início, já houve toda uma alteração do que ela conversava comigo quando eu estava no Brasil e quando eu cheguei. Porque ela dava a impressão de que era uma família estável, né? Uma família onde as relações familiares eram boas, e quando eu cheguei, na realidade, não era. Então, querendo ou não, eu era afetada por Sim. não ter essa relação boa dentro da casa. Então, eu, por ela, né, eu era tratada de forma até boa no início, até eu abrir os olhos, né, até eu entender, porque como você falou, eles realmente conseguem te fazem um envolvimento no teu emocional, porque você está muito frágil, porque você está num outro país, sem contato com ninguém, e você está se adaptando. Então eles conseguem te manipular psicologicamente e emocionalmente. Então, até um certo período, enquanto eu não confrontei ela, né, de tudo aquilo que eu estava vivendo e que não era a realidade que ela tinha me proposto, então ela até num jogo emocional que ela fazia, então ela até me tratava bem, entre aspas, é assim que você pode dizer, mas assim, a outra pessoa lá, né, no caso o esposo dela, não me tratava bem, assim, ele não fazia mal, mas eu sentia um desconforto, certo, em estar próximo dele. Aí depois eu entendi a situação, que assim, pelo jeito dele, na verdade, ele não queria um envolvimento comigo porque ele entendia que aquela situação era absurda. Então, acho que para ele não ser envolvido, ele preferia manter uma distância e, de certa forma, me tratar com uma frieza, porque ele queria demonstrar que ele não estava Compactuando. isso com aquela situação. E tanto que no episódio, vamos dizer assim, que foi o crucial para eu sair da casa, ele até tentou, né, amenizar a situação. Foi ele que tentou, de certa forma, amenizar a situação, mas no fim foi para as vias de fato, né, teve tudo o que aconteceu, mas ele, depois disso, assim, não chegou a me matar. Eu cheguei a encontrar com ele outra vez e ele foi cordial comigo, assim, teve uma educação. Mas enquanto eu morava dentro da casa, era desconfortável, porque ele não queria compactuar com aquilo. E uma forma de ele demonstrar isso era não deixando um ambiente, assim, amigável, vamos dizer assim, Sim. confortável para eu conviver. Posso perguntar qual era a nacionalidade dele? Isso. Suíça. Então, e a pessoa que te contratou, essa pessoa ela te contratou por e-mail, por telefone ou foi até o Brasil? Ela foi até o Brasil, porém ela não foi para me encontrar, né? Ela tem familiares lá, Ok. inclusive da minha região. Então foi por isso que eu cheguei a ter o contato com ela, porque pessoas próximas, né, a mim tiveram contato com familiares dela, e como é o que ela prometia parecia realmente ser uma proposta boa, então fizeram essa ligação para que a gente entrasse em contato uma com a outra. Então eu cheguei a conversar com ela no Brasil, Sim. enquanto ela estava. Pessoalmente, né? E por isso que eu estou dizendo, eles fazem um jogo emocional e psicológico para que você acredite. E vantajoso. E aí quando você está aqui, você tenta enfrentar tudo, né? Porque você tem que quebrar, né? Barreiras, assim, do que... Gente, só quem vem para cá quem é imigrante que vai talvez entender o que eu estou falando. Você chega no país, você não tem base nenhuma. No seu país você sabe as leis, você conhece, sabe para onde recorrer, você se sente seguro para tomar decisões, para resolver seus problemas. E aqui você realmente está aprendendo tudo do zero. Assim, você até se sente impotente,
né? Você sai na rua, você não sabe se comunicar com as pessoas, então você fica muito frágil. E diante dessa fragilidade, quem já tem essa maldade, essa malícia, consegue te controlar por um tempo. Sim. Por isso que é importante eu fazer esse relato para que outras pessoas talvez estejam passando por isso e não estão percebendo. Sim. Quanto tempo demorou para cair a ficha? Eu posso dizer que 8 meses para a ficha cair de fato. 8 meses demorou? De fato, realmente, totalmente 8 meses. E esse marido, que é suíço, ele compreendeu que aquilo que a esposa... É a esposa? Que a esposa estava fazendo não era certo. Mas mesmo assim, ele deixou a esposa fluir com o que ela achava que estava certo na cabeça dela, digamos assim. Que ela sabe com certeza que estava errado. Na verdade, ela sabe que está errado. Sim. Porque ele já teve essa reação comigo porque eu não fui a primeira. Não foi a primeira? Não. Nessa família... Tu não foi a primeira? Não fui. Já haviam, se eu não estou me enganando, houve 2 ou 3 pessoas antes de mim. E inclusive vamos dizer, a penúltima antes de eu chegar, ela também fugiu. Eu não fugi, né? Eu fui em uma outra situação, mas essa outra fugiu durante a madrugada. Ela conseguiu ter contato com pessoas que deram suporte para ela e ela literalmente fugiu durante a madrugada. Eu posso te fazer uma pergunta, é um pouco invasiva. Essa pessoa que fugiu, com certeza estava ilegal. Tu não soube se ela denunciou? Ela não denunciou, porque até algum tempo atrás eu tive contato com uma pessoa que deu socorro para essa pessoa, né? Deu suporte para ela e ela disse que ela ficou com o psicológico totalmente aterrorizado. Ela não conseguia sair na rua aqui durante o tempo que ela estava abrigada na casa da pessoa, de tanto terror psicológico que ela viveu lá. Então, ela realmente ficou amedrontada. Nesses 8 meses, você recebeu mensalmente o que ela te prometeu? Sim, eu recebia 800 francos por mês. Porém, eu tinha que ter os meus gastos pessoais. Né? Porque assim, ela não bancava tudo. Não. E como eu não me sentia confortável de estar na casa, uma oportunidade que eu tinha para sair, passar o dia todo fora, eu fazia. Alimentação ela dava? O básico. Quantas vezes por dia? Durante a minha rotina diária, eu só conseguia comer no máximo 2 vezes por dia. Tanto que eu cheguei a perder quase 20 quilos. 20 quilos? Meu Deus, em 8 meses. Você foi contratada para fazer o que na casa dela, exatamente? Eu seria responsável com os cuidados da bebê, que ela tinha uma bebê. E o acordado seria de segunda a sexta. Eu teria o horário de 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E durante esse período, eu teria o suporte e o apoio do pai, que ia me auxiliar, né, com cuidado com a bebê. E durante os finais de semana era meu tempo livre. E tinha esse tempo livre, sábado e domingo? Não. Tinha, e nem o horário durante o dia era esse. Eu pegava alguns dias às 5h30 da manhã, outros às 6 horas. Meu expediente acabava, vamos dizer, 10 horas, 10h30 da noite. Cara, realmente uma escravidão isso. Porque praticamente você trabalhou 7x7, sem horário para começar, muito menos para terminar. Com certeza isso mexe muito com o psicológico da pessoa. E você foi guerreiro nesses 8 meses até a ficha cair para aguentar, né, na medida do possível, o que essa pessoa, não posso nem falar o que é essa família, mas essa pessoa, porque se o homem da casa, ou o suíço, não compactuava, mas também não conseguiu fazer muita coisa para dar um fim nisso, né? Como os brasileiros falam, foi um frouxo. É porque, na verdade, o que eu pude perceber, né, morando lá com eles, havia um certo desequilíbrio no relacionamento deles, inclusive de quase violência. Suspeito, isso aí eu não posso afirmar, que havia envolvimento com drogas. Sim. Então talvez ela também manipulava ele, né, para que ela também pudesse impor essa situação. E porque teve momentos assim de eu ver agressões tanto verbais quanto quase físicas de fato entre eles. E isso de certa forma me envolvia porque eu estava lá, eu não poderia sair, então eu tinha que estar ali presenciando tudo aquilo. Certo.
Nossa, então ali aquele ambiente que você estava vivendo realmente era um ambiente com uma carga muito negativa, psicologicamente e fisicamente, porque uma pessoa que perdeu quase 20 quilos em 8 meses, com certeza foi afetada diretamente com esse ambiente familiar, digamos assim. Quando a ficha caiu, como é que você conseguiu, como você conseguiu fazer para sair dessa casa? Quem conseguiu estender a mão para você no momento que mais você precisou? Então, eu posso falar que foi a comunidade, né, da religiosa que eu faço parte, cristã. Inclusive que ela tentou me isolar, ela fazia toda uma manipulação para que eu não tivesse contato com outras pessoas daqui, inclusive brasileiros, né, que seriam as pessoas que eu poderia me comunicar devido ao idioma. E era assim, a sua situação era tão absurda que a pessoa que foi mais influente, vamos dizer assim, na minha ajuda, todo o suporte que eu tive, morava no mesmo prédio que a gente. E ela tentou, de todas as formas, restringir meu acesso a essa pessoa. Só como eu acredito muito em Deus, eu creio que foi Deus que permitiu para que eu pudesse cair minha ficha. Eu digo, minha ficha só caiu completamente porque essas pessoas começaram sutilmente, delicadamente e fazendo eu abrir os olhos para que aquilo, eu não aceitasse aquilo e que eu não tivesse medo, caso eu quisesse sair daquela situação, que eles iam me dar o apoio. E foi o que de fato aconteceu. Quando você conseguiu sair desse meio tóxico, né, que é do meio dessa família, para onde você foi? Você conseguiu ir para casa de uma pessoa, dessa pessoa que te estendeu a mão no mesmo prédio, ou outra pessoa que você conheceu, brasileiro possivelmente, te estendeu a mão? Porque eu lembro que você entrou em contato comigo há não sei quanto tempo. Quanto tempo foi? Um ano atrás aconteceu isso? Eu acredito quase um ano atrás. Quase um ano atrás você entrou em contato comigo e eu conversei com a minha esposa, sem saber quem você é, e tentei te ajudar, falando que você, se tudo aquilo que você estava falando fosse verdade, que você poderia ir para minha casa, que minha casa, graças a Deus, era uma casa grande, confortável, que você poderia ir para lá. Mas, né, como eu estava muito prematuro ainda na plataforma e recebendo um turbilhão de mensagens, uma hora ou outra a nossa comunicação, né, não foi mais tão forte, digamos assim. Você conseguiu a ajuda de uma pessoa exterior, brasileiro? Brasileiro. Eu digo todas as pessoas que realmente me ajudaram aqui, são brasileiros. São brasileiros. Então você conseguiu ir para casa de uma pessoa. Sim. Depois disso, você foi auxiliada psicologicamente Sim. por essa família ou por um profissional? Por essas pessoas. Por essas essa pessoas. família. Família, assim, eu digo que hoje em dia eu tenho uma família que é pelos laços da amizade. Sim. E depois disso, você denunciou o que aconteceu com essa pessoa que foi até o Brasil, entrou em comunicação com você, te ofereceu, te propôs várias coisas que não fez, que não foi a realidade. O que você fez depois disso? Para eu sair da casa dela, você fala. Sim, depois que você saiu. Depois que eu saí, eu tentei me reorganizar emocionalmente primeiro. E depois eu tentei, avaliei se valia a pena eu tentar ficar aqui, né? Já que, querendo ou não, eu tinha desperdiçado, vamos dizer assim, um ano da minha vida em sacrifício só por uma pessoa. E aquilo, a meta que eu vim fazer aqui, eu não tinha conquistado. Sim. Então, você gera vários sentimentos de culpa, né? Por ter se deixar ser enganada, de frustrações. Então, são vários sentimentos. Então, eu passei por um momento em que eu tentava decidir o que de fato eu ia fazer, se eu queria voltar para o Brasil ou eu tentar uma nova oportunidade aqui, ver se eu conseguiria continuar aqui. E é o que, depois de muitas pessoas conversarem comigo, falassem que eu poderia ter outras... eu poderia pensar em outras soluções, né? Assim, ficar numa condição de ilegal, ninguém me aconselha, né? Assim, de fato, permanece não. Mas você pode
colocar uma meta, se organizar e aí você procurar sua estabilidade aqui. Sim. Entendeu? Procurar meio de trazer sua estabilidade para continuar aqui. Ou aqui, ou outro país da Europa. Sim. Uma pergunta chave. Você denunciou essa família? As pessoas que te acolheram te incentivaram a denunciar o que aconteceu com você? Ou você preferiu não denunciar essa família? Olha, de início eu fui aconselhada a denunciar, mas eu, por receio, né, de que isso pudesse afetar outras pessoas, eu não queria denunciar. Mas a situação chegou num nível tão absurdo de quando eu comecei a confrontar ela Sim. sobre o que eu estava vendo, que ela própria armou uma situação para que eu saísse como errada e ela me prejudicasse. Só que quando chegou lá, eu fui orientada por outras pessoas e diz: você vai solicitar que você fale no seu idioma. Sim. Porque aí você vai ter uma segurança para você expressar tudo o que você está passando. Sim. E foi o que me aconselharam. E quando ela armou a situação, que ela realmente denunciou, ela chamou a polícia para que eu fosse presa por uma situação inventada na cabeça dela. Eu tentei ficar o mais calma que poderia ficar na hora, porque você se sente totalmente exposta e sem base nenhuma aí. Mas eu tentei segurar o que foi me aconselhado, e na hora que os policiais vieram para eu sendo acusada de algo que eu não fiz, eu expus a verdade. Sim. Eu consegui falar a verdade. E aí, provavelmente, quem responde agora é ela, porque eu não. Sim. Graças a Deus, com você conseguiu falar em português com os policiais. Porque eu fui orientada os outros amigos, né, que eu tenho aqui. Sim. Isso tudo aconteceu ainda quando ela te denunciou, quando ela chamou os policiais, você ainda estava dentro da casa dela ou fora? Dentro da casa dela. Dentro da casa dela? Sim. E a partir do momento que a polícia foi acionada, a polícia foi lá e você conseguiu falar com a polícia dentro do imóvel ou fora do imóvel já? Dentro do imóvel. E a partir daí, o que a polícia, né, te aconselhou a fazer? Só me aconselhou para que eu pudesse ir para um lugar seguro para mim. No mesmo dia você conseguiu sair ou foi daqui a... Demorou quanto tempo? No mesmo dia, no mesmo momento. Os policiais, eles ficaram lá, pediram para que eu organizasse minhas coisas, né, meus pertences, e aí eles foram até um responsável, que foi a pessoa que entrou também para me ajudar, e ele foi e conversou com os policiais e reafirmou, ele sendo um cidadão daqui, né, tendo a cidadania daqui, ele conseguiu comprovar para os policiais que o que eu estava falando era a verdade. Sim. E aí isso me deu um respaldo para que eu ficasse totalmente livre, eu não tivesse nenhum prejuízo, mesmo ela tentando colocar a situação contra mim. Sim. Então, com certeza, a partir do momento que os policiais te aconselharam a sair naquele momento, você conseguiu sair, você conseguiu receber apoio de uma terceira pessoa que estava fora, né, daquela situação, conseguiu receber o apoio dessa família, dessa pessoa, e naquele momento você saiu. Depois disso, essa pessoa ainda te procurou, te ameaçou? Não, ela não entrou mais em contato comigo. Teve uma pessoa ligada a ela que tentou conversar comigo, e eu, para não dar vazão, assim, eu não ficar numa situação que talvez eu pudesse me prejudicar, eu prefiro cortar o contato com essa outra pessoa. Tinha ligação com ela, mas ela diretamente. E hoje em dia, depois que a polícia entrou, né, nessa situação, você conseguiu ter algum benefício em relação a isso? Não. Então, meu benefício, que eu digo, é minha liberdade. Né? Mas assim, eu não cheguei a ter nenhuma outra adicional. Né? Não. E nem também pegou carta de expulsão para voltar para o Brasil? Não. Não. E hoje, como é que está a sua vida? Depois de tudo isso que passou, qual é o aprendizado? Primeiramente, é que eu achava que eu era muito cuidadosa, né? Que eu era muito cautelosa quanto às situações que eu ia me envolver. E por acreditar, né, que aquela pessoa, por ter um contato lá com pessoas da região que eu morava, eu acabei confiando. E isso me deu um grande ensinamento, que não é porque são pessoas, né,
conhecidas, vamos dizer assim, que você pode confiar a um ponto tão extremo de você sair do seu país e vir para um outro continente onde você não teria ligações com ninguém. Segunda coisa é saber confiar. Vamos dizer assim, é uma contradição que eu estou falando. Mas assim, saber confiar nas pessoas certas, sabe? Não desconfiar de todo mundo, mas ter uma certeza de confiar nas pessoas corretas. Porque, por mais que foi uma brasileira, né, uma pessoa da minha própria nacionalidade, da minha própria região, que gerou toda né, esses traumas, vamos dizer assim, na minha vida, mas também foram brasileiros que me ajudaram. Com certeza. Como tá a tua vida hoje, depois de tudo isso? Hoje, eu estou me sentindo numa situação estável, porque eu estou conseguindo ter alguns avanços, vamos dizer assim, aqui. E eu tenho perspectiva de que as coisas agora realmente na minha vida vão melhorar. Tá trabalhando? Estou trabalhando. Teu status hoje tá num processo de legalidade ou tá ainda na ilegalidade? Eu ainda estou na ilegalidade, mas estou colocando em ação alguns planos para poder ter a minha legalidade. Perfeitamente. Hoje em dia, o francês, como é que tá? Tá no nível bem básico, porém já é uma dessas metas que eu tenho agora. Já que hoje em dia eu estou tendo uma estabilidade, eu vou poder realmente focar nele, né? Ter condições de investir, né, nesse que era o meu maior sonho, né, em vindo para cá. Não era nem o dinheiro, era aprender um novo idioma. Era a experiência de vida que ela tinha me oferecido, né? Ok. Conseguiu conhecer outros países? Não, Não. Mas vai conhecer. Fé, acredito. procure conhecimento, conheça as pessoas certas que você vai conseguir conhecer outros países. Não é fácil, mas vai conseguir. Após o ocorrido, quais são a tua, como eu posso falar, teus objetivos de vida ainda estando na Suíça? Primeiramente, eu quero ter uma estabilidade aqui, né? Eu quero conquistar, né? Adquirir o conhecimento, como eu falei, né? Do idioma, que é o que eu quero, e ter uma estabilidade profissional. E, se possível, ajudar as pessoas com o meu relato de vida, que era isso que eu prometi, que se caso eu conseguisse sair daquela situação sem nenhum dano, prejuízo, porque eu tinha muito medo de ser envolvido num processo judicial ou algo do tipo, Sim. sendo que eu sabia que da minha parte eu tinha sido enganada, mas que ela poderia ter manipulado a situação como ela tentou, para que eu fosse saísse com uma culpada no final de tudo. Sim. E é isso que eu desejo para mim. Ok. Eu te desejo o máximo de conhecimento sobre esse país, que você aprenda o francês, que é lindo, né? Eu não falo 100%, mas hoje eu falo. E o conhecimento te leva a outros patamares, né? O francês vai te ajudar muito. E eu tenho certeza que as pessoas que te ajudaram no passado, em relação a essa situação, hoje elas têm orgulho de você, porque a pessoa que você está se tornando e vai ainda se tornar, vai dar muito orgulho pelo fato de você ser resiliente. Uma pessoa resiliente é aquela que, quando está numa situação, quando está no fundo do poço, ela olha para cima e vê que a única chance da vida dela é sair para cima. Porque quando você está no fundo do poço, só tem uma chance, que é subir. Então você conseguiu subir e agora você está caminhando, trabalhando, estudando, conhecendo pessoas com certeza maravilhosas, porque eu sei quem é que te ajudou e eu sinto, né, que essa pessoa tem um coração puro e enorme para ajudar não só você, como muitas outras pessoas. E através dela, hoje você está tendo a oportunidade de ter uma vida mais saudável, com qualidade de vida, com segurança, com conhecimento. E eu tenho certeza que você em 2024 vai ter uma vida mais próxima. Hoje, você tem o seu cantinho próprio ou você mora com pessoas ainda? Nesse exato momento do vídeo que a gente está gravando, eu ainda moro com pessoas que também são maravilhosas, né? Sim. Eu só tenho a agradecer essas pessoas desde o início. Quem começou primeiro com a ajuda psicológica, Sim. porque teve que ter pessoas
que me ajudaram psicologicamente, emocionalmente e depois realmente materialmente, né? Me dando um abrigo, me acolhendo e, como você falou, me dando forças e fazendo eu enxergar que eu poderia superar tudo aquilo. Mas daqui a alguns dias eu vou ter o meu próprio lugar. Maravilha. Com a ajuda dessas mesmas pessoas. Maravilha. Que Deus abençoe esse novo cantinho, que lá seja o seu lugar de liberdade, de estudo, de recarregar as energias, de receber quem você quiser. Que Deus abençoe nesse próximo lugarzinho aí que você vai ter só para você. E eu quero te dizer que com certeza com esse relato da sua vida pessoal, de tudo que aconteceu com você, né, vai ajudar outras pessoas, porque eu vou ser bem sincero, eu conheço pessoas que estão trabalhando por 500 francos suíços. Nossa. E essa pessoa entrou em contato comigo, eu fui conhecer ela. Eu deixei a pessoa falar e a pessoa estava contente com aquilo que foi prometido para ela, porque ela não está pagando aluguel, mas ela não percebe que oferecer um alojamento para você estar ali de domingo a domingo, trabalhando sem um horário para começar ou para terminar, aquilo ali é uma escravidão. E a pessoa não fala o idioma, não conhece ninguém da redondeza e a vida dela é estar dentro daquela casa. E o pior, numa cidadezinha lá em cima da montanha. Então, aquela pessoa, sinceramente, eu não sei quanto tempo ela vai aguentar ficar ali. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir, né? E analisar o que está se passando naquele momento. E eu sempre falo que eu sou muito ponderado com aquilo que eu falo ou que eu respondo no meu canal. Porque da mesma forma que eu imigrei e consegui conquistar os meus objetivos, eu não posso atrapalhar o sonho de ninguém. A pessoa tem que passar pelo processo para viver o propósito. Então você passou por um processo e hoje está começando a viver o propósito que Deus tem para ti. Amém. Então, hoje eu quero te agradecer sinceramente por esse depoimento, que eu tenho certeza que muitos dos meus inscritos que estão pensando em migrar, alguns já até receberam proposta de trabalho, tenham cuidado. Tenham cuidado com aquilo que está sendo proposto para você não cair na mesma situação que a Maria aqui caiu. Mas hoje ela está de pé, mais forte do que nunca e ciente que ela é uma pessoa resiliente, que é uma guerreira, que ela vai chegar nos objetivos dela com a própria ajuda dela e de outras pessoas, porque juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Então, é de coração que eu quero trazer o relato dessa pessoa para o canal. E você que está assistindo aí o canal, tenta filtrar o máximo de informação que a Maria trouxe no seu relato, porque isso é muito importante, principalmente para mulheres, que são as pessoas que recebem muito mais proposta. Porque eu lembro que teve uma aluna minha que recebeu uma proposta de trabalhar na Alemanha. A pessoa já tem uma família constituída, só que engravidou de novo e estava precisando de alguém para cuidar da filha que iria nascer. E ela fez a proposta e a outra pessoa ficou tentada de ir. Não sei se foi, não sei se ainda está na Suíça, mas o status dela era de ilegalidade. Não sei se foi ou se está na Suíça ainda. Mas com o teu relato eu tenho certeza que a gente vai conseguir, através do canal, ajudar outras mulheres. Porque eu tenho certeza que são as pessoas que são mais aliciadas para esse tipo de trabalho. Escravo moderno. Então, Maria, quero te agradecer imensamente. Quero agradecer imensamente a todos vocês do canal e aos novos inscritos do canal que estão vendo esse relato. Gente, deixe no comentário o que vocês acharam dessa história, desse relato, dessa pessoa que com certeza vai vencer, já está vencendo na vida. O que vocês acharam dessa história aqui que aconteceu na Suíça? Escreva aí no comentário, não esqueça de dar seu like, tá? É muito importante para o canal. Ativa o sininho, gente, é muito importante você ativar o sininho, porque quando esse vídeo subir, as primeiras pessoas que vão
ouvir esse relato, é ouvir, né? Nem escutar, é ouvir e internalizar esse relato dessa pessoa, né? Vai ser quem tá com o sininho ativo. Então, não deixe de assinar o tivinho. E, gente, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas por aí, com seus familiares, com os amigos. Compartilhe o máximo de pessoas que vocês puderem, porque vamos ajudar muita gente, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe. Eu que agradeço, que Deus te abençoe também. Obrigado.